Graça e paz a todos. Isso. E que o Senhor continue falando com cada pessoa aqui, meu irmão. Que você tenha o desejo de ouvir a Deus, que você tenha vindo para ouvir o recado do Senhor, tá? Nunca receba uma palavra como sendo algo do homem, porque às vezes paramos para ouvir e as pessoas, irmãos, elas continuam, sabe, sem viver uma mudança, uma transformação, porque eles não recebem a palavra do Senhor como sendo, irmãos, diretamente de Deus. Eles têm um hábito de imaginar que é o homem, que é o homem quem está dizendo, que é o homem que está falando. Irmãos, desde que Deus criou o mundo, Ele formou o homem, a Bíblia diz que Ele criou e viu que era bom. O que Deus tem de melhor para usar, irmãos, é a mim e a você. Deus quer te usar. Deus quer falar através de você. Deus quer, irmãos, sabe, ter liberdade, mas Deus só pode falar através de quem sabe ouvir. Você consegue compreender isso, sim ou não? Pode perceber que todos os homens que Deus chamou para realizar a sua obra eram homens que o quê? Paravam e ouviam o recado de Deus. Como é que Deus pode colocar para falar aquele que não dá ouvidos? Aquele que não para ouvir. Então dê ouvidos ao Senhor. Dê ouvidos, se hoje é o que está escrito, ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração, não. Se você veio para ser liberto, deixa Deus te ajudar. Se você veio para alcançar algo do Senhor, deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus, não dá, irmãos, para permanecermos da mesma forma, indo e voltando e não tendo mudança, indo e voltando e não tendo diferença. Olha para a palavra do Senhor e você vai perceber que todas as pessoas que passaram por Cristo tiveram suas vidas transformadas. Todas elas, a não ser quem não quis dar ouvidos à sua voz, a não ser quem não quis dar ouvidos à sua palavra, quem esqueceu-se, na verdade, do temor. Mas quem, irmãos, desejou, quem buscou, teve a vida mudada. Deus tem muito para fazer em você. Deus tem muito para fazer através de você, tá? Eu não sei o que passou pela sua cabeça nesses dias. Eu não sei nem com que coração você chegou até aqui hoje. Mas se você veio, foi porque o Senhor te conduziu de uma forma ou de outra. Dê ouvidos à voz do Senhor. Deus vai falar conosco aqui. Amém? Trouxe a sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 11. Nós temos aqui, irmãos, dentro da sabedoria que Deus deu a Salomão, uma revelação da parte de Deus para nós. E observando, irmãos, a palavra, observando as palavras de Salomão e observando a vida e os ensinamentos de Cristo, o que o Senhor Deus falou a Salomão se cumpriu. Quando Salomão disse o seguinte: Senhor, eu quero sabedoria. Deus se revela a ele e diz assim: Salomão, pede o que você quiser. O que você quiser receber, o que você quer que eu te dê, pede. E deu algumas opções. O Salomão ouviu aquilo e falou: Senhor, o Senhor me colocou no local de muita responsabilidade, para dirigir e governar a casa de Davi, um reino muito grande. O que eu preciso aqui, Senhor, é de sabedoria, para entrar e sair diante do teu povo, para julgar com sabedoria e com entendimento. Sabedoria é o que eu preciso. Deus se agradou tanto, irmãos, de Salomão. Deus se agradou tanto daquele homem que disse o seguinte: Salomão, eu vou te dar sabedoria como nenhum outro depois de ti terá. Nenhum outro antes de você teve. E olha que antes de Salomão tivemos muitos homens sábios. Tivemos muitos homens de Deus, homens usados por Deus. Dentre os profetas, né? O próprio Moisés.
que era o homem mais manso de toda a terra, mas Deus deu uma sabedoria particular para Salomão, que outro, irmãos, não tem, outro não recebeu e nem vai receber. E dentro desta sabedoria, Salomão diz o seguinte aqui, o Eclesiastes capítulo 11, vamos lá? Está escrito no primeiro versículo o que, gente? Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Verso 2, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Olha o que Salomão está dizendo aqui: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. A Bíblia fala muito a respeito de pão, de pães. Mas que pão é este aqui, irmãos, que o Salomão está dizendo que eu vou achar depois de muitos dias? Se eu olhar da maneira natural, já deixou cair um pão na água? O que vai acontecer com ele? A princípio ele incha, né? Aí depois, com o passar dos dias, ele vai esfarelar, vai sumir. E dependendo da água que você lançar, se tiver uns peixinhos, eles vão fazer a festa, né? Então o seu pão não vai permanecer sobre aquelas águas. Mas aí eu preciso observar, irmãos, que o Salomão está falando de algo que, se for lançado, eu vou o quê? Encontrar novamente. Salomão está dizendo de algo que eu posso lançar, e daqui a algum tempo eu vou encontrar de novo, vai voltar para mim, eu vou receber. Então, do que é que Salomão está dizendo? Lança o teu pão sobre as águas. Por que Salomão está dizendo isso? Ele está dizendo que este pão que Salomão está dizendo aqui são as oportunidades que nós temos. As oportunidades, irmãos, que, sabe, elas não podem ser perdidas, porque tudo que eu e você fazemos, que nós lançamos hoje, a Bíblia ensina que é semente. Amanhã vai voltar, é multiplicado. Então eu tenho que observar todas as situações e não perder as oportunidades que eu tenho. Às vezes nós recebemos do Senhor uma oportunidade e perdemos. Marque sua Bíblia em Eclesiastes. Você já marcou? Volta aí 2 livros atrás. Passa os Salmos e encontra Provérbios. Volta aí o Provérbios só. Isso. Provérbios, capítulo 3. Você quer ver uma oportunidade que às vezes perdemos? Provérbios capítulo 3, versículo 27, tá? Provérbios capítulo 3, versículo 27. Diz aqui o seguinte, olha: não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder o quê? Sabe qual oportunidade que muitas vezes perdemos? É a oportunidade que temos de fazer o bem e não fazemos. E às vezes está na sua mão. Eu não posso deter dos donos, ou seja, da pessoa a quem Deus às vezes enviou até você, para que você fizesse o bem, para que você ajudasse de uma forma ou de outra aquela pessoa. Está na tua mão a capacidade, o poder fazer, a oportunidade. E muitas vezes nós não fazemos. Porque você pode ajudar uma pessoa, irmãos, sem fazer coisa nenhuma, a não ser, pelo menos fazendo apenas o quê? Perdoando. Você sabe que perdoar é largar. Perdoar é deixar. Perdoar é soltar. A pessoa diz que perdoa, mas não solta. Ele não perdoou coisa nenhuma. Não perdoou. Perdoar é soltar. Está na sua mão. Está para você aí a oportunidade de fazer. E a pessoa está precisando do seu perdão.
Mas muitas vezes nós o que, irmãos? Nós detemos dos donos os bens, estando na nossa mão poder fazê-lo. Tá? E tantas outras oportunidades que temos do que? De estender a mão a alguém, de ouvir a pessoa, de falar com a pessoa, sabe, de fazer algo que vai ser o que? Proveitoso. Mas pastor, é que o senhor não sabe o que aconteceu. O problema é que eu já sofri muito. O problema é que eu já passei por isso ou por aquilo. E hoje eu nem consigo mais fazer o bem para as pessoas, porque as pessoas me fazem de bobo. Já ouviu alguém dizendo assim? Já ou não já? Quem sabe é você mesmo, né? Pastor, eu tento ajudar, porque, eu estou falando assim, por quê, irmãos? Porque às vezes nós pensamos que é só conosco que acontece, e não é. A Bíblia diz que essas aflições estão se cumprindo na vida de todos os nossos irmãos, em todos os lugares. Pastor, eu ajudo e a pessoa me faz de bobo, eu ajudo e a pessoa me faz de trouxa. Quer saber, pastor? Olha, eu cansei, agora eu não faço mais nada não. Ouça aqui, lança o teu pão sobre as águas, porque mais cedo ou mais tarde você vai o quê? Encontrar. O que o Senhor está dizendo? Você nunca perde de fazer o bem. Você nunca perde em ajudar. Você nunca perde em, irmãos, abrir mão, em perdoar. Você nunca perde em estender as mãos. Ainda que no momento que você estendeu a mão, para tentar levantar alguém, essa pessoa te puxou para baixo. Alguns se arrependem, olha aí, poxa, eu fui ajudar, agora eu estou aonde? Embaixo. Não fique triste. Se essa é a sua situação hoje, Deus está dizendo, você vai encontrar seu pão. Vai ser restaurado e restituído a você. Mas nunca perca a oportunidade. Olha aqui o versículo próximo. Diz aqui o próximo versículo, 28. Diz o que, irmãos? Não digas ao teu próximo, vai, e amanhã tu darei, tendo tu contigo. Não diga para ele, não, tá bom, amanhã. Mas se você pode fazer agora, se você pode fazer hoje, se você pode agora tomar essa decisão aí, olha, de ajudar, de estender a mão, de fazer o que é correto, você está com a oportunidade agora de fazer, eu não vou fazer, amanhã. Às vezes na tua mão está o alimento que a pessoa precisa, e você fala assim, vou fazer amanhã. Sabe qual o problema? É que o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Nós fazemos planos de participar, de estar no amanhã, mas quem é que nos disse que amanhã estaremos por aqui, irmãos? É como Tiago disse, vós que dizeis, amanhã, ou depois, tal dia, iremos a tal cidade, ali compraremos, ali negociaremos, ali iremos, e faremos isso ou aquilo. Vós deveis dizer o quê? Se Deus nos permitir. Se Deus permitir. Porque se Deus permitir, não há amanhã. E eu tinha algo que eu poderia fazer hoje e não fiz, meu irmão. E amanhã não tem oportunidade. E aí? Amanhã não tem oportunidade. Sabe? Foi igual, ontem eu estava conversando com o pessoal. Na hora ali nós tivemos uma atividade física ontem de futebol. Eu estava com os homens ali. Falamos do Dia Internacional da Mulher. Olha o assunto dos homens, né? Você está vendo aí como que a coisa está crescendo? Está melhorando, irmãos. Falamos do Dia Internacional da Mulher, datas, irmãos, de aniversário, data de aniversário de casamento, dia de namorado e outras coisas mais. Aí um falou, eu não lembro. O outro falou, rapaz, quando eu vou lembrar está acabando o dia. E eu estava falando com o pessoal o seguinte, falei, poxa, eu me esforço para quê? Para lembrar de todas essas datas. Eu me esforço para lembrar dia de aniversário de casamento, para lembrar, sabe, dia dos namorados, aniversário e todas as datas comemorativas. Por quê, gente? Nós sempre vivemos pensando em quê? Que vamos viver uma eternidade aí, não é isso? Sempre pensamos assim, mas vai que está repreendido em nome de Jesus.
Foi o que eu falei para eles. Vai que hoje o Senhor nos recolhe aí. Vai que hoje o Senhor recolhe. Eles regalaram o olho desse tamanho assim. Não, mas é verdade. Vai que hoje o Senhor nos chama. Aí, a tua esposa, ela não vai ficar sozinha, irmão, o resto da vida. É para lá ou é para ir para cá? É para os dois lados. Viúvo é quem morre, essa é a verdade. Viúvo é quem morre, né? Morreu, ficou viúvo. Hoje ela fala, está amarrado, não quero ninguém e tal. Deixa para lá. Só acontecer, né? Está repreendido em nome de Jesus. Mas vem cá, vai que o Senhor o quê? Recolhe o camarada. Eu disse a eles o seguinte, olha, morrendo, a minha esposa quiser casar novamente, ela vai ter uma outra pessoa. Não tem problema. É direito dela, a Bíblia dá esse direito. Só que essa pessoa vai ter que ralar para que ela me esqueça. Porque eu tive a oportunidade hoje e fiz. Amanhã, se eu não estiver, se for recolhido, a outra pessoa vai ter que o quê? Vai ter que suar a camisa. Porque ela vai olhar e falar, nessa data ele me trazia flores. Nessa data eu ganhava bombons. Nessa data ele preparava uma saída, sabe, que nós nem esperávamos e íamos. Sabe, então eu faço questão de lembrar. Lembro e tal, e às vezes o quê? Surpreendo. Por quê, irmãos? Porque se um dia acontecer, sabe, quem vier depois vai ter que, suar. Sempre tem alguém melhor do que você, tem ou não tem? Eu tenho convicção disso. Sempre tem alguém melhor do que nós, mas ele vai ter que o quê? Suar a camisa. Mas por que eu estou dizendo isso para você, que a conversa que eu tive com eles ontem? Por quê, irmãos? Porque se está na tua mão poder fazer hoje, por que o senhor vai falar, ano que vem eu faço uma surpresa? Quando completarmos 25 anos de casado, quando completarmos 50, e quem foi que, irmãos, que colocou na nossa cabeça que vamos caminhar até lá? Pastor, o senhor está sendo muito agoreiro hoje. Não, realista. Quantas pessoas estavam caminhando conosco, irmãos, e hoje você olha de um lado, ela já não está. Saudosos irmãos que estiveram conosco, e hoje não estão mais. E eu tive a oportunidade de fazer e não fiz. Eu tive a oportunidade de ser e não fui. Estava na minha mão fazer e eu não fiz. Aí depois eu fico, puxa, como poderia ter feito? Mas agora é tarde. E sabe qual é o problema de muitos de nós, meu irmão? Da grande maioria. É que nós só percebemos o mal que estamos fazendo quando deixamos de fazer o bem, quando estamos perdendo. Aí, meu irmão, quando a pessoa percebe que está perdendo, aí ele quer fazer tudo bem, tudo no mesmo momento. Aí não dá. Parece mentira, parece enganação, parece algo para quê, irmãos? Para alcançar algum objetivo apenas. Então, preste atenção no que o Senhor está dizendo para mim e para você. Nunca perca a oportunidade de fazer o quê? O bem. E quando a Bíblia diz fazer o bem, é fazer o quê? O melhor, dar o melhor de você. E se você, irmão, está na sua mão fazer hoje, não deixa para amanhã. Não deixa para depois. Não deixe para outra hora. Não deixa. Tá? Então, é o pão que nós às vezes, nós não o quê? Nós não lançamos sobre a água. Eu falei desse assunto, mas tem tantos outros. Tem tantos outros. É porta que Deus pode usar você para abrir para alguém. Oportunidades que você pode, irmão, ser usado por Deus para dar a outra pessoa. Mas essa pessoa já pisou na bola comigo, já falhou comigo, mas como ela está hoje? Está necessitada. Cara, eu vou te dar mais um voto de confiança. Alguém vai olhar para você e vai dizer, você é bobo. De novo você vai contratar esse camarada, você já sabe que ele é isso, que ele é aquilo. Bom, eu estou olhando pela situação. Vou ajudá-lo. Está na minha mão. Eu tenho oportunidade. Eu tenho a possibilidade de fazer o bem. Então eu não vou ficar olhando quem é, quem deixa de ser.
Eu vou fazer o que deve ser feito. Então, lança o teu pão sobre a água. Porque mais cedo ou mais tarde isso volta para você. Pode não voltar por aquela pessoa. E esse é o nosso problema. Nós esperamos da pessoa a quem nós fizemos o bem, que ela nos retribua. Meu irmão, pode não voltar dela. Essa pessoa a quem você fez o bem pode ser a pessoa que infelizmente lhe causará mais mal. Essa pessoa para quem você fez o bem pode ser aquela pessoa que infelizmente lhe causará maior dano. E você diz: puxa, que ingratidão. Pastor, ele é muito ingrato. Pastor, ela é muito ingrata. Tanto que eu fiz por ele, tanto que eu fiz por ela. E é assim que ele me retribui, que ela me retribui, que aquela pessoa me retribui, dessa maneira. E aí nós ficamos frustrados e queremos deixar de fazer o bem, porque esperamos daquela pessoa. Você tem que entender que Deus tem várias formas de trabalhar na sua vida, e o bem que você fez pode não voltar por aquela, mas vai voltar por outro, por outro, por outro. A verdade é que o fruto sempre vem multiplicado, meu irmão. O fruto sempre vem em abundância. Ah, mas é daquele que eu queria receber, é daquela que eu queria receber. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus fazer. Deixa Deus, através de você, mostrar que Ele é contigo, meu irmão. Sim. Veja a história de José. Aonde ele chegava, ele punha algo para fazer, a coisa prosperava. E por que prosperava? Porque ele fazia o seu melhor, ele dava o seu melhor. Ele lançava o seu pão. Um dia o Potifar olhou e falou: puxa, Deus tem abençoado a minha casa por amor desse camarada aí, ó. Deus tem me abençoado por amor dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele sobre toda a minha casa. Assim foi com Jacó e com tantos outros. Porque, irmãos, eles não negaram o bem. Como no caso, irmãos, de Abraão, que quando teve contenda entre os pastores de gado de Ló e os pastores de gado de Abraão, e aí houve o que, irmãos? Ló fez uma divisão. Abraão falou que não haja contenda, você toma um lado, eu vou para o outro, escolhe. E ele escolheu e foi. Só que para onde Ló foi, irmãos, ele acabou sendo preso, acabou sendo levado cativo, acabou, meu irmão, sofrendo. E quem foi resgatar o Ló? Quem foi resgatar o Ló? O Abraão. Eu imagino o Abraão falando com os pastores dele. Os mesmos pastores que haviam feito o quê? A contenda. Oh, pessoal, lá em Sodoma aconteceu que Ló foi preso, prenderam os seus bens, prenderam os seus pastores. Eu imagino que alguns pensaram: bem feito. Ou você acha que não? Ah, sempre tem. Alguns pensaram: bem feito. Porque estávamos todos juntos, eles começaram com provocação, com briga, com contenda, com isso e com aquilo. Bem feito para eles. Isso o que? Pensamento. Jamais falariam isso para o Abraão. Como tem coisa que a pessoa jamais vai falar para você, mas ela vai olhar e vai pensar. E vai imaginar. Né? Jamais vai falar para você. Mas eles não falaram para o Abraão. Só que o Abraão, sem conhecer o pensamento deles, deu-lhes uma lição. Dizendo: nós vamos resgatá-los. Aí é a hora que alguns o quê, irmãos? Alguns se revelam. O quê? Você sabe tudo que o Ló fez? Esses pastores, aqueles pastores deles zombaram da gente. Aqueles pastores fizeram isso e fizeram aquilo. Veja, olha, nós estamos hoje nessa terra mais seca. Por quê? Porque eles dividiram o local que nós estávamos. Foram para o local melhor, que era Sodoma, aos olhos naturais. E nós vamos resgatá-los? Abraão disse: sim, nós vamos. Pegou 318 homens nascidos na sua casa e foi atrás de Ló, irmãos, e venceu a batalha contra 5 reis. 318 homens venceram 5 reis e trouxe novamente Ló, sua casa e tudo quanto eles tinham. E você acha que a Bíblia declara que Ló falou pelo menos obrigado para Abraão?
Foi como se o Abraão não tivesse feito mais do que sua obrigação indo ajudá-lo. Foi de Ló que veio a recompensa para Abraão? Foi de Ló? Ou Abraão esperava em seu coração que o Ló dissesse: eu errei, eu pequei, falhei contra ti, fiz o que não deveria, perdoa-me e me permita caminhar contigo, ainda que a partir de hoje eu seja privado de ter outros bens, porque eu já tenho demais, mas eu quero andar contigo, eu quero andar com o Senhor, eu quero estar na presença de Deus. Você acha que o Ló fez? Não, o Abraão foi embora, mas Deus recompensou Abraão em muito, por outros lados, por outros lugares onde Abraão passou, por em outras situações onde Abraão esteve, Deus o honrou, porque a recompensa que você espera, às vezes não vem da mesma pessoa que você ajuda, vem de outro lado. O que eu estou meditando com você, é que vale a pena o quê? Lançar o seu pão sobre as águas, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos encontrá-lo, gente, mais cedo ou mais tarde, essa semente virá a nós. Uma outra oportunidade que eu e você não podemos perder, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Conhece esse? Então tá bom. Capítulo 9. Ele ficou me olhando assim. Evangelho de Jesus Cristo, pastor. Todo evangelho é de Jesus Cristo. Os escritores são os homens, né? Capítulo 9, lá na altura do versículo 57. Olha a oportunidade que às vezes perdemos. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei por onde fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro: segue-me. Disse a outro, né? Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe a oportunidade que nós perdemos às vezes? A de seguir Jesus pelo caminho. Sabe por quê? Nós ficamos observando as dificuldades. Eu sei que eu tenho que fazer, mas está difícil, por causa disso eu tenho que enterrar meu pai, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que me despedir do fulano, eu tenho que cuidar do ciclano, eu tenho que fazer do Beltrano, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E a pessoa não segue Jesus como deveria. Perdemos a oportunidade porque ficamos observando os obstáculos. Meu irmão e minha irmã, eu sei que todos vocês são guerreiros, são lutadores, batalham no dia a dia pelo pão. Existe algo nesta vida que você faça, ou que eu e você tenhamos que fazer, que não haja obstáculos? Existe algum objetivo que você quer alcançar, que você não vai enfrentar obstáculos no meio do caminho? Que você não vai enfrentar dificuldades? Me diga algo que você conquistou sem luta. Me diga alguma coisa que você alcançou sem batalhar. Me diga algo, sabe, ou um local que você chegou sem esforço nenhum. Todos os caminhos que vamos percorrer, que vamos passar, irmãos, lugares que queremos alcançar, queremos galgar, todos existem o quê? Obstáculos, lutas, dificuldades, que às vezes nos surpreende e parece ser maior do que a nossa força.
dificuldades que às vezes nos surpreende e parece ser maior do que, sabe, a nossa capacidade. Mas o que você faz? Desiste? O que você faz? Desiste? Não, eu vou. Porque eu vou alcançar, porque eu vou vencer, porque eu vou fazer, eu vou acontecer, e daqui a pouco, como está a pessoa? Consegui. Ah, glória a Deus. Mas quando é para seguir Jesus, meu irmão? Quando é para seguir Cristo? Ele diz: Senhor, eu vou seguir aonde o Senhor for. Ele fala: a raposa tem covil, a ave do céu tem ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. A pessoa pensa: como é que é dormir no relento? Ficar sem um telhado? Tomar chuva? Ser queimado pelo sol? Ter que reclinar a cabeça sobre uma pedra? Senhor, eu vou pensar bem, eu vou orar para ver se é de Deus. Eu vou orar para saber se é de Deus. Por quê, irmãos? Porque o objetivo é Jesus. O objetivo é Cristo. Como fazemos, irmãos? Como criamos, nós mesmos criamos obstáculos. Nós fazemos com que eles cresçam, com que eles pareçam maiores do que realmente são. Quando o que, irmãos? O objetivo é fazer a vontade do Senhor, ou seguir Jesus. Perdemos a oportunidade. Se diante de cada obstáculo que surge, paramos. Se diante de cada dificuldade, eu lembro da mulher com fluxo sanguíneo. As mulheres doaram sangue dias atrás agora, não doaram, sim ou não? Doaram ou não doaram? Eu vou falar da minha, posso? Ela doou sangue e chegou aqui: estou fraca. Eu falei: gente, tiraram todo o sangue da mulher, né? Mas aí a enfermeira falou: olha, você não pode fazer esforço, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer absolutamente. Falei: meu Deus, esse negócio não é bom não. Nada. Por quê, irmãos? Porque doou sangue. Essa mulher sofria há 12 anos. 12 anos. 12 anos, irmãos, é já um tempo enorme. Eu acredito que até Jairo, quando chamou Jesus, ficou comovido. Porque falou o quê? A minha filha está à beira da morte. E ela tem apenas o quê? 12 anos. E ali tinha uma mulher que já estava sofrendo há 12 anos. Desde quando a filha de Jairo nasceu, a mulher estava sofrendo. Quando Jairo ouve a história da mulher, ele pensa: meu Deus, minha filha tem 12 anos. Quando a minha filha nasceu, essa mulher começou a sofrer. E qual era o sofrimento dela? Hemorragia. Perdendo sangue. 12 anos nessa situação. Eu te faço uma pergunta, irmão: essa mulher estava fraca? Essa mulher estava debilitada? Essa mulher já tinha um agravante na sua saúde pela perda do seu sangue? No mínimo, ela tinha uma anemia profunda. No mínimo. E ela já tinha gasto tudo o que tinha com todos os médicos. Só que a Bíblia diz que tudo que ela fazia, ela ficava o quê? Pior. Tudo que ela fazia, ela piorava. Ao invés de melhorar, ela o quê? Piorava. Então para ela não tinha mais esperança. Para ela não tinha mais uma solução. E segundo a lei, naquele tempo, ela ainda era considerada imunda. Olha a dificuldade dessa mulher. Mas ela um dia ouviu falar de quem? Ela ouviu falar de Jesus. Sabe o que ela fez? Do meio das suas fraquezas, ela tirou força e levantou. Ela atravessou uma multidão de pessoas. Já passou por uma multidão? Sabe o que significa uma multidão? Se você não sabe o que é uma multidão, você tinha que ter pego ônibus circular na antiga estação Bispo Dom José, em Cuiabá. Aquilo era terrível, irmão. Aquilo era uma multidão. Porque você queria ficar mais perto do local, para quando o ônibus chegar, você entrar, né? Só que ali parava o ônibus primeiro que não era o seu. Quem vinha de trás vinha te empurrando, você ia entrando no ônibus que você não queria entrar, mesmo sem querer. Você ia indo para trás, a multidão ia te empurrando.
afastando, sabe? Um dia uma senhora parou dentro do ônibus, pelo amor de Deus, eu não quero ir. A multidão foi levando ela. Me ajuda. Como que ajuda? Ela estava dentro do ônibus já. E não era o ônibus dela. Por quê, irmãos? Uma multidão faz isso. Eu imagino esta mulher debilitada, fraca, com esta hemorragia, irmãos, sabe, sentindo um peso terrível sobre ela. O peso da lei, da condenação dos homens, todas as coisas. Mas ela foi até Jesus, porque ela colocou no seu coração que se ela somente tocasse a orla de suas vestes, ela seria curada. Então ela não permitiu que nenhum obstáculo a impedisse. Como quem disse, se eu já gastei tudo que eu tinha indo atrás de médicos, se eu já gastei tudo que eu tinha indo atrás das pessoas e ninguém me ajudou, por que eu não vou me esforçar da mesma maneira para chegar até Jesus? Sim, a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa para alcançar um objetivo, mas para fazer a vontade do Senhor, ela mede esforço. Para levantar e ter com Jesus, para entender o que o Senhor está falando com a pessoa, parece que ele está tapando os ouvidos, não quero ouvir, não quero entender, parece que ele não quer. Mas outro tipo de conversa, ele fica ali ouvindo, quer ouvir tudo, quer saber tudo. Peraí, meu irmão, vamos seguir Jesus. Não perca a oportunidade, não. Perdemos a oportunidade porque não tem onde reclinar a cabeça. O outro falou, sabe o que? Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu enterrar meu pai. Eu vou enterrar meu pai. O que foi que Jesus falou para ele? Deixe os mortos enterrar seus mortos. E você vem e me segue. O que tu pode fazer por ele? Não posso fazer mais nada. Então, amigo, levante-se, vai fazer a vontade do Senhor. A pessoa é saudosa, sabe, pastor? Desde que fulano partiu, desde que Beltrano foi embora, desde que fulano morreu. Gente, quem não sente a perda de um parente, de um ente querido? Irmãos, é uma dor terrível. Quem já sentiu sabe. É uma dor o quê? Enorme. Mas a sua vida continua. E se Deus o tomou, é provável que Deus já tenha cumprido na vida dele o propósito do Senhor. E agora tem o seu. Mas eu parei por causa dele, só sabe, pastor, eu gostava muito, e era fulano, ciclano, tudo bem. Mas a sua vida continua. E se você parar, você corre o risco de não alcançar o objetivo de Deus. E passar um tempo aí sofrendo, sabe, lamentando as dores e sem cumprir o propósito de Deus. Aí não vai o que, irmãos? Deixa os mortos enterrar teu morto. Você vai anunciar o reino de Deus, vai cumprir o que Deus determinou. Mas nós perdemos o que? Oportunidade. Perdemos saudosismo. Perdemos a oportunidade. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. Sabe? Porque ele vai te encontrar. Ele vai voltar. E aí, continuando, diz mais ainda. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei. Deixa-me despedir primeiro dos que estão aonde? Em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de... Qual é a desculpa? Qual é a desculpa? A desculpa é que nós perdemos as boas oportunidades de fazer o que Deus está determinando que façamos. Então, não perca a oportunidade de fazer o bem ao próximo. Não perca a oportunidade de seguir Jesus, mesmo em meio que às adversidades. Não fica dando, irmão, desculpinha não. Desculpinha para isso, desculpinha para não orar, desculpinha para não buscar, desculpinha. Não, faça. Porque
mesmo Deus, eu tinha outras referências aqui, não vai dar tempo, senão eu vou passar demais do horário. Mesmo Deus, quando quis, irmãos, entendeu que chegou a hora de realizar uma obra grande, sabe o que Deus fez? Ele lançou o seu pão sobre as águas. Deus lançou o pão? Lançou. Jesus lá no deserto, ele multiplica os pães e os peixes. A multidão come, fica feliz com aquilo. Puxa, estamos satisfeitos. Mas no outro dia, quando Jesus atravessa um braço ali do mar, e eles acordam, dão uma olhada para lá e para cá, Jesus já não está naquele lugar. E eles dizem o seguinte: vamos atrás dele. E foram, encontraram Jesus do outro lado. Disseram: mestre, quando foi que o senhor chegou aqui? E Jesus olha para aquele povo e diz assim: em verdade vos digo que vocês me procuram não porque estão me buscando, mas porque comeram pão ontem e me saciaram. Não pelos sinais que vocês têm visto, mas porque comeram pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará. E aí o Senhor diz assim: porque aquele que comer do pão que vem do céu, esse não terá fome e tal. E o povo começou, falou: Senhor, dá-nos desse pão. E aí Jesus começa a ensiná-los, dizendo que ele estava ali diante deles, mas eles estavam lutando pelo pão natural. Às vezes o Senhor está diante de mim e de você, e nós estamos lutando pelas coisas naturais, brigando pelas coisas que não trarão futuro, porque o seu futuro não é aqui. Aqui nós temos um pouco de tempo, ainda que passemos, irmãos, todos os anos que desejamos passar nessa terra. Aqui nós temos um pouco de tempo, se compararmos à eternidade, se compararmos à vida eterna. Vamos ao Evangelho de João, no capítulo 6, vamos ver? João, é o Evangelho, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Jesus disse a eles: vocês têm que trabalhar não pela comida que perece, mas por aquela que permanece. E os homens disseram: o que vamos fazer para executar as obras do Senhor? Vamos fazer o quê? E Jesus disse: a obra de Deus é essa, que vocês têm que crer naquele que Ele enviou. É crer naquele que Ele mandou, que Ele enviou. E eles disseram: que sinal você nos dá para que nós creiamos em Ti? Qual sinal? Nossos pais comeram maná, o pão que veio do céu, na onde? Lá no deserto. E você traz o quê? Versículo 32 diz o seguinte: e disse-lhe Jesus, pois Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida a quem? Ao mundo. O que é que Deus fez, irmãos? Porque se você olhar hoje para você aqui, se nós nos olharmos aqui hoje, veremos que nós somos frutos de uma obra. Somos frutos de um amor que é incomparável, um amor que não tem igual. Deus nos amou antes mesmo, irmãos, de estarmos livres do pecado. E esse amor foi incondicional. Deus lançou o seu pão sobre as águas. Quem? Jesus. É o pão vivo, o pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo. Deus lançou. O que esse pão trouxe para mim e para você? Irmãos, dentre tantas coisas, trouxe salvação, cura, libertação, restaurou a nossa comunhão com Deus, nos perdoou, tirou a condenação do mundo,
levou o cativo o cativeiro, Deus deu-nos poder, autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Olha, dentre tantas coisas que Jesus fez, se passarmos aqui, irmãos, observando, vamos ver quantos milagres ele operou, quantas maravilhas ele fez. E até então, eu e você, nós não tínhamos comunhão com Deus, e nem as pessoas que ali estavam. Por quê, irmãos? Porque o pecado ainda fazia separação entre o homem e Deus. O pecado ainda separava o homem de Deus. E Jesus veio para quê, irmãos? Para pagar o preço pelos nossos pecados. Quando você olha para a cruz e vê tudo que Jesus passou, ouça, tudo aquilo o inimigo tinha preparado para mim e para você. Será que nós suportaríamos isso? Será que nós suportaríamos todo aquele sofrimento? Será que nós suportaríamos tudo o que ele passou? Irmãos, cairíamos onde Pedro caiu. No mesmo lugar que Pedro caiu, cairíamos. Quando víssemos os soldados chegando, quando víssemos, irmãos, a coisa ficando feia, não, eu vou falar a verdade, a culpa não é minha não, a culpa é deles ali, ó. Não foi eu que pequei não, foi eles que pecaram. Porque ele podia dizer isso, porque na verdade ele não era realmente o que, gente? Culpado. Não era ele o responsável, o pecado era nosso. Ele não conheceu o pecado, mas levou sobre si todo o nosso pecado. Ele levou. Aí, irmãos, então dentre todos os benefícios, o Senhor lançou o seu pão sobre as águas. Como é que o pão está voltando para o Senhor hoje? Todas as vezes que você ora e dá louvores a Deus, todas as vezes que você ora e engrandece o nome do Senhor, todas as vezes que você tem a opção de fazer o que é errado e faz o que é certo, todas as vezes que você tem a opção, sabe, de deixar, de fazer a própria vontade, você abre mão da própria vontade para fazer a vontade de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É o pão do Senhor voltando, porque Ele lançou o seu pão sobre as águas, dando-nos um exemplo. Jesus é a boa obra de Deus. E as nossas boas obras estão sendo lançadas? Continua na leitura comigo, vamos lá. Diz aqui, ó. E Jesus, 34, né? Disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não creste. Tudo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha, mas a vontade daquele que me enviou. Eu não desci de lá porque eu quis descer. Eu não vim fazer minha vontade, eu vim cumprir a vontade de Deus. Lá em Samaria, Jesus disse aos discípulos algo que eles não entendiam. Os discípulos saíram para comprar comida. Quando eles voltaram, gente, come, mestre, come. Ele já tinha atendido a mulher na beira do poço, já tinha falado de coisas naturais, espirituais com aquela mulher, já tinha mostrado para ela que tinha algo muito maior do que a briga entre judeus e samaritanos. Aí os discípulos trazem comida. Come, mestre, come, Senhor. E Jesus olha para eles e fala o quê? Uma comida nova eu tenho que vocês não conhecem. Olha, gente, passou na cabeça daqueles homens todo tipo de culinária. Que comida? Pedro pensou, deve ser peixe assado com farofa de banana. Sabe, peixe recheado. O Pedro pensou em todo tipo de alimento, gente. E os discípulos, mas será que alguém lhe trouxe comida? Será que alguém trouxe alguma coisa para ele? Será que alguém lhe deu alguma coisa? E ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu
Pai que me enviou. Em outras palavras, vocês não conseguem se saciar fazendo a vontade de meu Pai. Eu sim. Até então, os discípulos o quê? Não conheciam que fazer a vontade de Deus é o quê, gente? Alimento. Jesus é o pão de Deus. Quando eu cumpro o que Jesus me ensina, o que a sua palavra me ensina, eu estou fazendo a vontade de Deus e sendo o quê? Alimentado. Quem é bem alimentado, meu irmão, ele não anda fraco em meio às circunstâncias. Não anda. Então o que Deus fez? Lançou o seu pão sobre as águas. Aí Jesus foi ensinando isso para os homens e disse mais, olha só, 39, e a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último. Você já veio para Jesus, sim ou não? Já veio para Jesus? De verdade? Já recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Qual é a expectativa e o querer do Pai? Que nenhum de nós venhamos nos perder pelo caminho, e mais, que no último dia possamos ser ressuscitados para a salvação e a vida eterna, caso o Senhor não volte antes de partirmos daqui. Essa é a vontade do Pai. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 41, murmuravam pois dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pois diz ele, desci do céu? Olha aqui, né? É triste quando as pessoas te conhecem apenas do que, irmãos? De quem você é, de onde você está. Eles olharam, peraí, isso é mentira o que ele está falando. É mentira. Por que mentira? Esse aqui não é Jesus? Sim. Ele não é o filho de José e de Maria? Os teus irmãos não estão aqui? Como, pois, ele desceu do céu? Alguma coisa está o quê? Errada nessa história. Eles não compreendiam. Como, pois? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmureis entre vós. 44, eu cito muito esse versículo aqui. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o quê? Não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém vem a Deus, meu irmão. Ninguém vem a Cristo, perdão, se Deus o quê? Não enviar. Ou seja, se o próprio Espírito de Deus não tiver liberdade nas nossas vidas, trabalhar em nosso coração e convencer-nos, irmãos, ninguém mais pode fazer. Ninguém mais pode fazer. Tem o caso da pessoa que você conversa, fala. Já chegou à conclusão, ou já pensou alguma vez, cansei de conversar com fulano? Já passou por situação assim? Já ou não já? Só quem já? Levanta a mão, pastor, já. Já passei. Todo mundo, gente. Que você fala com a pessoa e você fala, e a pessoa o quê? Ela te ouve, mas parece que entra aqui, ela não aproveita nada daquilo, nada. Quando você olha, o que está acontecendo? A mesma coisa de novo. Aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Você precisa orar. Eu e você precisamos orar, porque se Deus não trabalhar, irmãos, não vai haver mudança. Se Deus não agir, não vai haver diferença. Se o Espírito do Senhor não estiver na causa, não vai haver transformação. Se Deus não fizer isso, então eu e você precisamos o quê? Orar. Lembra do que Jesus falou a Pedro, Tiago e João lá no alto do monte? Fiquem aqui e orem comigo, vigiem comigo. E Jesus foi orar. Quando Jesus voltou, aqueles homens estavam fazendo o quê? Dormindo. Aí Jesus falou o quê? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O que é isso? Quem não ora, ele entra em tentação. Quem não ora, entra. Vigiai e orai para que não entre em tentação. Entrou em tentação, irmãos, ele cai em pecado. Então, o pecado te afasta da oração.
E a oração te afasta do quê? Do pecado. E quando você ora, Deus trabalha. E não são suas palavras que vão convencer ninguém, mas aquilo que o Senhor Deus colocar em seus lábios. Sim. Eu não me surpreendo quando alguém fala assim: olha, eu ouvi o pastor, por exemplo, estava ouvindo o missionário, e o missionário falou isso, isso e isso na televisão. Aí você pensa assim: meu Deus, mas eu falei isso para essa pessoa 3, 4, 5 vezes. Só que o problema é o quê? É o momento que o Espírito de Deus trabalha. Tenha paciência. Então você ouviu e entendeu? Sim, Deus falou comigo, glória a Deus. Se a sua palavra não foi ouvida, a sua oração foi. Compreenderam isso, sim ou não? Se aquilo que eu disse não foi ouvido, a minha oração foi. Deus falou, Deus trabalhou, Deus fez. Jesus falou: ninguém, gente, ninguém vai vir a mim se o Pai não enviar. Ou seja, ninguém será convencido se não for pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Aí ele diz: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprendeu, vem o quê? A mim. Só quem não conheceu realmente o caminho não vem, meu irmão. Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Está dizendo: gente, vocês estão enganados, eu sou muito superior ao maná que o pessoal comeu no deserto. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Até aqui para nós basta. O que Deus fez, gente? Lançou o seu pão sobre as águas. Eu e você que aqui estamos e fomos curados, fomos libertos, estamos passando por um processo de libertação, mas estamos alcançando, estamos chegando, estamos caminhando, a coisa está acontecendo, sabe por quê? Nós somos frutos. Nós somos frutos do pão que foi lançado sobre as águas. Vamos terminar onde nós começamos? Eclesiastes 11 diz: lança o teu pão sobre as águas. Por quê? Depois de muitos dias acontecerá o quê? Depois de muitos dias? Mas depois de quanto tempo, gente? Muitos? Eu ajudei ontem fulano, hoje já estou passando essa luta. Ele faz algo ontem que quer colher hoje, então já fez interessado, né? Já fez com interesse, não há má intenção. Deus conhece a motivação do coração também, tá? Depois de muitos dias você vai achar do que ele está falando, que aquele pão que foi lançado você encontra. Então está falando de oportunidade, do que nós precisamos fazer, não podemos perder a oportunidade. Verso 2, terminamos aqui. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. O que é isso? Amanhã ou depois eu posso ser afligido por qualquer tipo de mal. Eu não sei por onde o inimigo vai se levantar, se é na vida financeira, mas quando eu estava bem, eu ajudei alguém? Ajudei. Então Deus vai levantar alguém para me ajudar. Foi na saúde, é na saúde? Quando eu estava bem, eu visitei alguém, eu orei por alguém, eu fui fazer. Então Deus vai levantar alguém para orar por mim. Pode ser na vida espiritual. Quando eu estava bem, eu levei a mensagem, eu levei a palavra, eu preguei, eu visitei. Eu fiz. Então Deus vai levantar alguém para trazer a palavra para mim. Reparte com 7 ou até com 8. Não é só uma coisa, não. O meu pão tem que se espalhar, porque eu não sei como o mal vai se levantar, como eu serei assolado, o que pode vir. A Bíblia diz que cada dia tem seu próprio mal. Então reparte. Faça o bem de todos os lados.
Visite o enfermo, visite o encarcerado, visite o necessitado, estenda a mão ao aflito, cure, fale com aquele, com o depressivo. Meu irmão, vai espalhando a semente, porque em muitos dias, depois de muitos dias, isso vai voltar, e vai voltar como bênção sobre a tua vida, multiplicado, porque não há essa semente que você plante que nasça um fruto apenas, ela nasce sempre em abundância. Quem entendeu, diga graças a Deus. Então não se canse de fazer o bem, ainda que a pessoa que está sendo alvo do bem que você está fazendo não esteja reconhecendo isso. Continua lançando o seu pão sobre as águas, isso vai voltar para você como bênção em nome de Jesus Cristo, amém? Fique em pé, irmãos, deixa eu orar com você. Eu vou fazer uma oração, que é a primeira, aí depois eu vou fazer aquela oração, irmãos, de cura, libertação, algo que Deus vai fazer aqui, irmãos, bonito. Fecha os teus olhos, isso. E quem sabe você tenha chego aqui já com o coração apertado por tantas coisas boas que você tem procurado fazer, por tantas coisas legais que você tem buscado, sabe, fazer pelas pessoas, mas surgiu no seu coração, no seu pensamento algo, e você chegou à conclusão que não adianta mais, não adianta continuar orando por aquela pessoa. Por que você vai continuar orando por alguém que não mudou até hoje? Sabe, esse é o questionamento que você estava fazendo diante de Deus. Por que eu vou ficar orando por alguém que até hoje não mudou? Porque amanhã eu posso precisar de alguém que ore por mim. E nós podemos ter o coração tão duro quanto a pessoa por quem nós estamos orando. Você só não sabe disso, meu irmão. A senhora só não sabe disso, minha irmã. Mas quem sabe está com o coração tão duro. Estou dizendo que aquela pessoa não abre os olhos, que aquela pessoa não consegue ver, que por mais que eu ore, os olhos da pessoa não se abrem, a pessoa não ouve. Será que nós não estamos com esse coração endurecido também em outra área? Deus tem falado tanto conosco sobre tantas situações, sobre tantas coisas. O certo é receber Jesus. O certo é dar ouvidos à sua voz. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu para trazer vida ao mundo, para lhe trazer vida, para lhe trazer paz. Então nesse momento é hora de eu aproveitar essa oportunidade e dizer: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu andei tão longe,